E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma questãozinha aí da prova da SpaceX de 2022. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, letra A, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Letra B, todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Letra C. Mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Letra D. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. E letra E. O seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Então vamos lá, galera. Vamos analisar uma alternativa por vez. Vamos começar com a letra A. Para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Vamos ver rapidinho como que funciona uma máquina térmica. Toda máquina térmica ela opera entre duas fontes de temperatura, uma fonte mais quente, uma fonte mais fria, de maneira que o calor espontaneamente ele vai da fonte quente para a fonte fria. E quando passa pela máquina, parte dessa energia se transforma em trabalho. Então a gente tem o calor vindo da fonte quente, vai passar pela máquina para chegar à fonte fria, parte dessa energia vira trabalho da máquina, parte é rejeitado para a fonte fria. Agora, o rendimento de uma máquina térmica ele é a razão entre o trabalho que foi realizado e a quantidade de calor da fonte quente, ou seja, era o que desejava ser feito, realizar trabalho, dividido pelo total de energia que foi gasto ali pela máquina, que é o que foi queimado na fonte quente. E esse trabalho, ele é exatamente a quantidade de calor que a máquina recebeu da fonte quente, menos o que ela não conseguiu aproveitar e foi rejeitado para a fonte fria. Então, se a gente observar, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedido à fonte fria? Não necessariamente. O que vai acabar acontecendo é que a quantidade de calor da fonte quente ela nunca é aproveitada por completo, ela nunca se transforma totalmente em trabalho. Mas o trabalho ele pode ser maior que a quantidade de calor despejada para a fonte fria, pode ser igual e pode ser menor. Então não tem nenhuma restrição a respeito disso. Letra B. Todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot é a forma mais eficiente de uma máquina térmica operar. Dessa maneira, as quantidades de calor de cada fonte são proporcionais às temperaturas dessas fontes. Mas ainda assim, o rendimento ele depende da temperatura que cada fonte se encontra, né? Então, como depende da temperatura, não é igual para qualquer máquina que está operando. Mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Perfeito. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica nunca opera com 100% de rendimento. Sempre tem uma perda. Sempre parte dessa energia que vem da fonte quente é despejada para a fonte fria e não se transforma em trabalho. Então o rendimento é sempre menor do que 100%, gabarito, letra C. Mas vamos lá avaliar as outras alternativas e ver o que elas estão dizendo de errado. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor cedido à fonte quente for máximo. Isso não é verdade. O rendimento está associado ao quanto foi aproveitado em forma de trabalho dessa quantidade de calor que veio da fonte quente. Não importa se a quantidade de calor for muito alta. Então tem a ver também com o quanto vai ser aproveitado. E a letra E. O seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Uma máquina térmica ela nunca vai operar com duas fontes iguais. Tem que ter sempre fontes de temperaturas diferentes, para que você tenha uma troca de calor de maneira espontânea, vindo da fonte quente, passando para a fonte fria. Então não tem como uma máquina operar com duas temperaturas iguais. Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o máximo rendimento que uma máquina pode ter
é operando com o ciclo de Carnot. E para isso acontecer, as temperaturas das fontes têm que ser diferentes também. Então vamos lá, fechando, nosso gabarito ficou letra C. Então galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa questão também, que tenha ajudado, e bons estudos. Se possível, curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as próximas questões. Grande abraço!